Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então aqui estamos começando realmente o segundo episódio do nosso podcast, onde a gente está entrando num livro em específico, né? O episódio passado foram a lista dos livros que eu leria em 2021 e esse realmente é o primeiro livro que eu li no ano. O nome dele é O Enigma de Andrômeda e o autor é Michael Crichton. Eu queria começar conversando com vocês sobre esse autor em particular. Primeiro de tudo, eu há muito tempo atrás ouvi falar que esse cara era o cara que tinha escrito Jurassic Park, né? O livro que deu origem ao filme do Spielberg. Aí eu falei assim, nossa, que legal, quero ler esse livro, adoro Jurassic Park, marcou minha vida. Aliás, gente, quem não estava vivo na década de 90 e Jurassic Park não marcou? Porque eu lembro de ter, assim, num nível de ter biscoito em formato de dinossauro e álbum de figurinha. Então foi um negócio, assim, um boom, né? Todo mundo manjava de dinossauro, todo mundo sabia de olhar o que era um brontossauro, o que não era, enfim. Então era uma coisa muito louca, foi realmente um boom assim da vida. E aí, nisso, fui na festa do livro da USP, na qual eu já comentei no primeiro episódio com vocês, que é onde eu compro meus livros, minha lista de livros anuais. Fui na Aleph, que é uma editora que eu particularmente gosto muito, e é uma editora o forte dela é livros de ficção científica, e fui feliz da vida comprar Jurassic Park. Quando eu olhei a capa da nova edição de Jurassic Park pela Aleph, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu prefiro ler isso em PDF do que ter essa coisa horrorosa na minha estante de livros. E aí, automaticamente, do lado, né, no site da Aleph, estava O Enigma de Andrômeda, que é o livro que eu resolvi comprar, que é do mesmo autor. Enfim, conversas à parte sobre a minha futilidade de comprar ou não comprar no livro por sua capa muito feia. O Enigma de Andrômeda foi um bom livro para começar o ano, e eu vou explicar por quê. Mas antes de tudo, eu gostaria de continuar falando algumas coisas sobre o Michael, porque foi uma grata surpresa quando eu fui pesquisar a vida desse cara para fazer esse podcast. O Enigma de Andrômeda, ele é o primeiro livro dele, né, com o nome Michael Crichton, tá? Antes ele acho que escreveu 2 ou 3 livros com outros, com pseudônimos, usando pseudônimo, mas com o nome de sobrenome, o Enigma de Andrômeda foi o primeiro. Esse livro, se eu não me engano, é de 60... Deixa eu ver se tem aqui no livro. Eu estou com a versão física, tá? Eu acho que eu não vou ter aqui. Não, 69, tá aqui. Janeiro de 69, pelo menos os agradecimentos que ele fez foram desse ano. Então eu acredito que esse livro esteja por aí. Eu sabia que era década de 60. Quando eu fui pesquisar sobre esse rapaz, eu percebi que a década de 90 e a minha vida em específico, como uma menina, uma criança que adorava ficção científica, foi marcada por esse cara e eu nem sabia. Por quê? Este senhor, faleceu em 2008 de câncer, simplesmente era um médico que entrou nesse mundo da literatura, virou um roteirista, produtor e diretor. E ele simplesmente é o criador e roteirista de Plantão Médico. Vocês não sabem, mas durante muitos anos da minha vida, por ter passado a minha infância assistindo ER, ou Plantão Médico, eu quis ser médica cardiologista. Até os meus 16, 17 anos, depois que eu enveredei por outros caminhos. Mas eu queria muito, muito ser médica durante boa parte da minha infância / adolescência. E foi graças a esse cara, que era o criador e roteirista da série. Ele também foi o cara que escreveu o roteiro do filme original de Westworld, que, pra quem não sabe, virou depois de muitos anos, foi adaptado pela HBO. E assistam, eu amo esse seriado. É um seriado da HBO atualmente, tá na 3ª temporada. Eu tenho até em box aqui em casa, porque é fantástico. É fruto do Michael Crichton. Outra coisa que ele fez, além de Jurassic Park, Twister, Tornado. Eu assisti esse filme, minha tia me levou pra assistir esse filme quando eu tinha sei lá quantos anos. Eu era uma criança. Tinha um cinema chamado Palácio
lá em Belém, que é de onde eu vim, que era gigantesco, que infelizmente depois virou igreja evangélica. Assisti Twister lá. Sem falar que todo mundo que já assistiu Temperatura Máxima na Globo já viu esse filme. Outro filme que me marcou e era dele, era roteiro dele, Congo. Congo é um filme que conta a história de uma equipe que vai para o Congo, obviamente, procurar as minas do rei Salomão. E esse filme foi o primeiro filme, com muitas aspas, impróprias para minha idade que eu vi no cinema. É um filme que eu devia ter uns 10 anos, era um filme para 13 anos, eu nunca vou me esquecer. Meu pai me levou para assistir esse filme e ele entrou como meu responsável, porque era um filme de 13 anos, né? E é muito legal também. O Michael foi o cara que escreveu o livro que deu origem também a um outro grande clássico da década de 90 chamado Assédio Sexual, com a Demi Moore e com o Michael Douglas. Foi o livro dele. Ele também foi o roteirista ou produtor, não vou lembrar agora da pesquisa que eu fiz, de um filme que eu adoro, que é A Esfera, Samuel Jackson, Dustin Hoffman e Sharon Stone. E tem um filme que um dia desse falaram no canal Piuí, que é um canal que eu acompanho, que muita gente não dá valor, mas eu adoro também, com o Antônio Bandeiras, chamado 13º Guerreiro. Esse daí foi um livro que ele escreveu que foi adaptado para o cinema pelo Richard Donner. Richard Donner, diretor de Superman 1 e 2. Então, assim, como eu falei, década de 90 inteira, né, foi tomada por esse cara. Ele começa lá a sua carreira com Enigma de Andrômeda e vai no finalzinho da década de 60, começo da década de 70, aí você ainda vem um Westworld lá que tá em meados da década de 70, e aí começa lá sua grande carreira na década de 90. Ele foi um grande amigo e colaborador do Spielberg, né, que também foi um dos produtores de Plantão Médico. Então, até que em 2008 ele falece de câncer. Enfim, fiquei muito animada depois que eu soube. Eu acabei fazendo essa pesquisa antes de ler o livro, fiquei muito animada para lê-lo. Vamos então realmente falar agora sobre o livro em si. O Enigma de Andrômeda, como eu falei, é um livro que eu comprei na Festa do Livro da USP e foi editado no Brasil pela Aleph. Ele é um livro que tem por volta de, deixa eu ver aqui, com epílogo. Com um epílogo, ele tem 294 páginas, então é um livro bem curto. Não é um livro muito comprido, mas ele tem um problema, esse livro. Ele é um livro... como eu posso dizer isso? Vamos para outro caminho, essa minha crítica sobre essas minhas considerações sobre esse livro. A priori, o que vocês precisam saber é que a história conta a história de um organismo alienígena que cai na Terra através de um programa que é feito, onde a NASA e o governo norte-americano manda pro espaço sondas para captarem mesmo organismos, vírus e bactérias que possam existir alienígenas e que possam representar no futuro uma grande ameaça para a Terra. Esse programa, ele consiste também em uma lista de especialistas que toparam participar desse programa, caso algum desses organismos caiam aqui na Terra, e uma instalação militar chamada Wildfire. É Wildfire ou Wildlife? Agora eu tô confusa. Vamos chamar de Wildfire? Porque realmente o nome não faz muita diferença pra gente. Enfim, vamos chamar de Wildfire, que é uma instalação militar onde esse organismo que é capturado ou, enfim, que é trazido para a Terra através de, sei lá, grudado numa nave espacial ou através dessa sonda, é contido, estudado, então é desenvolvida uma cura. Basicamente, esse é a premissa do livro, né? Claro que vai acontecer, isso não é spoiler porque isso é a sinopse principal. Vai acontecer de uma sonda, de um satélite cair na Terra, numa cidadezinha, onde nessa cidadezinha esse organismo que veio junto, que é chamado Variação Andrômeda, daí o título do livro, mata todo mundo na cidade. E aí a gente vai acompanhar o protocolo desenvolvido pelo governo norte-americano para conter este organismo.
né? Saber como é que ele mata, como ele se espalha, fazer vários testes e tal. Mediante a isso, nós temos também a lista de personagens que esse livro tem, né? Nós temos um grupo de pessoas que são, entre outras coisas, bacteriologistas, médicos e blá blá blá, que eles vão ser especializados, eles vão ser treinados para sobreviver dentro desse lugar, né, do Wildfire. Acabei de ver a Wildfire mesmo o nome. Então a gente vai acompanhar, né, do momento que cai na Terra, no momento que é verificado que é algo muito perigoso, até essa equipe ser chamada para trabalhar em cima desse vírus, dessa bactéria, desse organismo, e todos os perigos que estão correndo com aquela pitada de perigo que existe em histórias assim. O que eu achei realmente desse livro? Não é uma leitura tranquila, tá? Por quê? Exatamente pelo autor ele ter um background extremamente técnico, ele é um médico, ele é um cientista, ele acaba pesando a mão nesse quesito. O livro é dividido em 5 dias, mas ele claramente, em termos de história, é dividido em 2 atos. Sendo que o primeiro ato inteiro é para desenvolver os quesitos técnicos que vão ser apurados depois quanto a esse organismo que caiu na Terra. Então, você vai ter a explicação do porquê, motivo, razão e circunstância o governo norte-americano resolveu criar esse programa. Vocês vão saber como foi criado todo esse mundo, essa instalação militar, onde ela foi criada, como ela funciona, quais são os níveis. E aí, gente, a gente tem um pequeno problema, porque isso é interessante, óbvio. É maravilhoso, é ficção científica, eu sou muito fã, a gente vai atrás disso mesmo. Eu não quero que alguém chegue e ache num livro que explique que, sei lá, ficção científica acontece com um passe de mágicas. Não é isso que a gente procura quando lê um livro desse. O problema é que é altamente extensa essa parte. Essa parte demora páginas e páginas e páginas e páginas e páginas. Para vocês terem uma ideia, são 5 dias, tá? A história ocorre entre 5 dias. Então, entre o primeiro dia, que é quando cai na Terra esse satélite que trouxe esse organismo, até essa equipe, lembre-se que estamos falando de um programa de altamente urgente, super secreto, que é um negócio assim que você espirra, todo mundo vai saber e tal. Então, você tem desse dia que cai até a equipe ser junta e jogada lá dentro do Wildfire, você tem, tipo assim, 150 páginas. 150 páginas de um livro de 294. É muita coisa para eles entrarem dentro do Wildfire. Para eles começarem, então, a fazer os testes, a fazer as experiências com ratos, com sei lá quem, Mano, é mais 50 páginas. Então, 50, 60. Então, assim, o livro, ele realmente começa a ter um bom ritmo lá pra página 230. Então, as últimas 60 páginas, vamos fechar assim, as últimas 60 páginas, você tem um sentido de urgência da história muito grande. Você tem descobertas acontecendo à torta direito. Fora isso, são relatórios de testes, sério, tem um momento em que um dos personagens que fazem parte dessa equipe e vão lá pro Wildfire, né, pro local onde esse vírus vai ser, essa bactéria, sei lá, vai ser estudada, ele entra no helicóptero e é dado para ele um relatório. Ele lê o relatório e a gente lê o relatório com ele. São páginas e páginas de relatório. Aí você pode me falar, mas Lívia, isso não é feito para trazer uma verossimilhança, né? Para suspensão da descrença ocorrer melhor? Cara, vamos entender uma coisa? A gente não tá lidando essa história nós não estamos lidando com alienígenas orgânicos, alienígenas que vêm do espaço numa nave e que querem ligar para casa, tá? Isso aqui não é ET. Isso aqui não é Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Isso aqui é um livro científico. Isso aqui é uma bactéria, um vírus alien, tá? Que foi captada no espaço.
ela não é um grande plano de dominação mundial, né? Então, a verossimilhança não é uma coisa, a descrença não é uma coisa que precisa ser suspensa com tanta força e tanto esforço, né? Porque é algo plausível. Nós sabemos que há anos atrás a NASA descobriu bactérias no solo marciano. São bactérias marcianas, isso é possível, né? Isso é plausível se você é uma pessoa que já foi introduzida no mundo da ciência, né? Se você é uma pessoa que toma cloroquina, talvez isso não seja muito plausível. Mas estamos falando para você que é um leitor de ficção científica ou para você que está sempre lendo notícias sobre ciência, tá? Você sabe que isso é uma coisa normal. Você ter um grupo de cientistas que é designado para um plano de ação caso uma bactéria ou um vírus alienígena chegue aqui na Terra, isso é totalmente plausível também. Você ter uma instalação militar onde este local é totalmente preparado para receber esse tipo de organismo alien, totalmente plausível. O que você tem de muito absurdo? O que você tem de mais complexo para você comprar a história? É uma cidade inteira ser morta em alguns segundos. Mas isso, na verdade, que isso não é spoiler, mais uma vez, nós não estamos na zona de spoiler. Isso acontece nos primeiros 5, 6 páginas do livro. E mesmo assim, você tem o livro inteiro para ser convencido disso. Você não precisa gastar 100, 150 páginas lendo relatórios e entendendo motivos totalmente plausíveis para o governo norte-americano adotar esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, é um livro que é difícil você passar dessas 150 páginas. Principalmente porque você não tem um desenvolvimento de personagem muito bom, tá? Quando a gente estuda Storytel, eu tive uma aula de Storytel semestre passado, estudei na minha pós-graduação. O meu professor, ele deixou muito claro que tem coisas fundamentais no contar da história, né? Você precisa saber o tom da história, você precisa entender o cenário da história, porque essa história e os seus personagens vão estar inseridos nesse cenário e nesse tom. Então, um filme de terror com um tom mais comédia é totalmente um filme de terror com um tom mais dramático, né? Você tem, sei lá, Midsommar, que é um filme de terror, uma história de terror totalmente dramática, que tem um fundo psicologicamente muito pesado para a protagonista. E você tem Matadores de Vampiras Lésbicas, que é um filme de terror totalmente crachado, totalmente, né? Então, assim, eu acredito que em O Enigma de Andrômeda, o Michael Crichton tenha demorado muito para estabelecer o tom e muito para estabelecer o cenário no qual essa história vai se desenvolver. E ele esquece os personagens. Você tem um personagem que, no meio da história, do nada, fala assim, ele tem convulsão. Isso é jogado de uma forma que, na hora que eu li, eu pensei assim, essa convulsão vai vir morder a bunda dele em algum momento na história. Não deu outra. Todos os outros personagens, você tem um que tem uma cena que ele vai ser buscado lá pelo pessoal do exército, no meio de uma festa com a esposa dele. E, na verdade, isso não em nenhum momento é explorado o relacionamento com a esposa dele. Isso é só feito para você saber o quão urgente seria esse acionamento dessa galera que está aí envolvida com o projeto. Então, enfim, é um livro que você não se apega, entendeu? E é um livro que poderia muito bem ter isso. Eu não entendo quais são as motivações dos personagens em entrarem no projeto desse. Não é explicado o porquê uma pessoa entraria no projeto desse. Você tem um personagem que ele só entra nesse projeto por um acaso do destino, porque ele é solteiro. E tem uma teoria que homens solteiros tomam decisões difíceis mais rapidamente. Esse livro, e mais uma coisa, não tem nada a ver com o tamanho de livro não, tá? Porque nós temos, por exemplo,
um livro chamado Aniquilação, em que você tem isso muito bem desenvolvido, né? Você não tem personagens é também uma ficção científica, tá? É a história de um local em que uma bolha alien foi criada e você precisa mandar grupos de cientistas. E alguns grupos de cientistas foram e nunca mais voltaram, e então eles estão mandando um que só tem mulheres. E essas mulheres, elas não têm nem nome na história. A bacteriologista, a antropóloga, a historiadora, né? Você não tem nem nome, essas mulheres não têm nome, né? E realmente o passado delas não é tratado, exceto por uma, que vai ser a grande protagonista da história, onde você sabe que o marido dela foi um dos caras que sumiu lá dentro da bolha. Que é um livro bem fininho. Porém, você tem uma protagonista definida. E você sabe o do passado dela. E você sabe da motivação dela pra estar lá. As outras são símbolos. Elas não têm nome e as motivações delas não são contadas porque elas são símbolos, elas são ícones, elas são isso mesmo, elas são símbolos da ciência dentro daquela história. Isso não acontece aqui, eles não são símbolos de nada, eles só são personagens que foram mal desenvolvidos, né? Isso significa que o livro é ruim? Não, isso significa que é um livro que você não pode se apegar a personagem. É um livro que você vai gostar se você é uma pessoa altamente técnica, porque 294 páginas, para eu chegar nas últimas 70, foi um parto. Mas assim, foi um parto para eu chegar nessas últimas 70 páginas. E as últimas 70 páginas é que a grande merda acontece, porque você precisa, né? Você precisa ter um conflito muito grande. Que é outra coisa que esse livro não tem, né? Um conflito. Você tem o vírus lá matando pessoas, mas isso realmente não é conflito. O conflito vai acontecer na segunda parte do livro, quando eles entram no Wildfire. E aí que você tem um conflito, que você tem as pessoas correndo contra o tempo, e aí você tem uma cena de ação. Mas uma coisa que, assim, dura uma página e meia. Acontece, como eu te falei, nas últimas 60, 70 páginas, então é muito rápido. Enfim, é um livro, na minha concepção, que ele não é ruim. Ele é extremamente bem escrito por uma pessoa que claramente conhece muito da área técnica, da parte técnica da medicina. Nós temos nesse livro situações com tecnologias que vão surgir muito tempo depois. Um livro escrito em 1969, você tem a descrição de sistemas totalmente touchscreen, né? Isso é muito legal. Você tem descrição de machine learning, de inteligência artificial utilizada em prol da medicina, que são coisas que a gente vive hoje em dia no nosso dia a dia, né? Então você entra no Magazine Luiza, informa vários dados da sua vida e começa a te mandar o que é melhor para você. Isso é machine learning, isso é inteligência artificial. Isso está contido nesse livro, que é da década de 60. Mas se você é uma pessoa que gosta de desenvolvimento de personagem, que gosta de história, de uma história cativante, envolvente, cara, esse livro não é pra você. Esse livro não é pra você. É um livro que foi uma leitura legal, não foi uma leitura que eu queria furar meus olhos, como já aconteceu em outros livros, mas é isso. Não, em nenhum momento na minha vida eu vou falar assim, cara, tem um livro muito bom, assim, no meio de uma festa com uns vinhos na cabeça. Cara, tem um livro muito bom que eu acho que todo mundo devia ler, chamado O Enigma de Andrômeda. Não. Definitivamente não será esse livro. Porém, se você é uma pessoa técnica, tá fazendo medicina e não simplesmente gosta muito de ciências, eu super te recomendo. E é isso. Esse foi um Li no Livro. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos esse episódio. Esse episódio tá no Spotify, tá no Google, tá no iTunes, tá onde você piscar, ele vai estar esse episódio. Então, compartilha pra dar uma força aí pra gente. E até semana que vem. Tchau, tchau.